É uma alegria estar com vocês em mais uma noite para a gente poder crescer, aprender, desenvolver. Nós estamos aqui com o nosso estudo, com a nossa série, não é mesmo? Jesus, restaurador da vida. Eu quero lembrar você que se você ainda não tem esse estudo, não tem esse guia, né, de estudo, e se você quer ter esse guia, é só entrar em contato conosco, tá bom? Pede aqui pelo chat e a gente vai enviar esse guia para você, seja impresso ou em PDF também. A gente pode mandar no seu WhatsApp para que junto você possa acompanhar, né, os temas que nós estamos desenvolvendo aqui, trabalhando aqui a cada momento, a cada instante, a cada terça-feira, melhor dizendo, né? A gente tem estudado um tema fantástico. Hoje nós vamos estudar aqui Jesus e o destino do mundo, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar muito, mas muito mesmo. Lembrando que nós teremos um sorteio também, tá? Aqui você tem que marcar a hashtag ligado no estudo, tá bom? E lembrando que você precisa estudar, acompanhar, né, a série, aqui, o estudo, até o final. Porque no final a gente canta a bola, a gente chama o nome e a pessoa tem que escrever aqui no chat. Olha, tô aqui, tô ligado, tá bom? Então, o que nós vamos sortear hoje, que vai dar de brinde, é esse guia aqui da Escola Sabatina, né? Que é já para o próximo trimestre já. Você que for sorteado hoje, você já vai ganhar esse guia, né? Esse guia de estudo da Bíblia, que nós chamamos de Escola Sabatina. Beleza? Joia? Combinado? Muito bem. E eu quero convidar hoje, então, o nosso amigo, um amigo que vai compartilhar o estudo conosco. E olha, a tecnologia é fantástica, né? Porque em outro momento, talvez, esse encontro não poderia acontecer agora tão perto assim. Porque vocês já estão vendo ele, é um amigo, o pastor Lucas, e eu quero dizer para vocês o seguinte, ele não está assim pertinho da gente, não. Ele está quase assim na outra ponta do Brasil. Boa noite, pastor Lucas, tudo bem? Boa noite, pastor Rodrigo, tudo bem? Graças a Deus. Já aproveito para cumprimentar os nossos queridos amigos aí que estão nos acompanhando nesse estudo especial. Legal, pastor. Bom, pastor Lucas, nós estudamos juntos, tive o privilégio de poder estudar os 4 anos com ele, era um ótimo aluno, a gente já sabia que Deus certamente teria um destino para ele, teria um ministério para ele, e Deus tem abençoado a vida dele, a gente acompanha um pouquinho aí nas redes sociais, é uma bênção. Pastor, diga para a gente aonde o senhor se encontra nesse exato momento, da onde o senhor fala aqui para todo mundo que nos ouve nesse momento. Eu estou, pastor Rodrigo, a alguns milhares de quilômetros aí de vocês, né? Eu estou exatamente no norte do Brasil, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Então, estou bem distante mesmo, e como o pastor Rodrigo acabou de comentar aí, seria muito difícil que eu estivesse com vocês se não fosse essa pandemia. Então, a pandemia acabou abrindo oportunidades que nós não teríamos de outra maneira, né? É verdade, pastor. Pastor, só para as pessoas entenderem, hoje o senhor é pastor em que igreja? Explica um pouquinho do seu ministério para as pessoas te conhecerem melhor, a igreja, o bairro que ela fica, como que é a igreja, se tiver aí algum canal, se quiser deixar aí para o pessoal poder assistir as lives, os cultos, enfim, faça aí a propaganda. Maravilha, meu amigo. Então, irmãos, eu sou pastor na igreja de Alphaville, aqui em Manaus. É o chamado Espaço Alfa. É uma igreja que fica no bairro da Ponta Negra, em Manaus. Esse bairro da Ponta Negra é um bairro muito conhecido. Tem uma praia muito linda aqui na Ponta Negra. Esses dias eu até postei uma imagem bonita, assim, da praia que tem aqui na beira do Rio Negro. O Rio Negro é muito grande, assim, em largura. E aí um colega falou assim, ué, mas tem praia em Manaus? Aí eu falei, não, é praia de água doce, né? Porque parece que é o mar, de tão grande que é o rio, né? O Rio Negro, logo mais para frente aqui de Manaus, ele se junta com o Rio Solimões e forma aquilo que a gente conhece como o Rio Amazonas, né? E a comunidade onde
Deus me deu a oportunidade de servir uma comunidade muito ativa, muito missionária, de pessoas muito dedicadas. Aliás, a igreja aqui no norte do Brasil são pessoas muito dedicadas. E o canal que você pode acompanhar aí as nossas lives, as nossas programações, é o canal do YouTube Espaço Alfa. Então é bem fácil, só escrever no YouTube Espaço Alfa e vai estar lá. E vou aproveitar já, pastor Rodrigo, para divulgar também o meu canal pessoal, que é o canal Minutos do Fim. Então você escreve aí no YouTube também, Minutos do Fim, e você vai encontrar o meu canal também. Então são esses os meios que a gente usa aí para se comunicar através da internet. Que legal, que bacana, pastor. Louvado seja Deus, viu? Pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua família. E será que tem algum manauara que fala, pastor? Será que tem algum manauense, manauara ligado aqui? Se tiver, deixa aí um joinha, né? Isso mesmo, é manauara, né? E aí, se tiver alguém, manda o joinha aí. Legal, muito bom. Muito bem, pastor, vamos então para o nosso estudo. Como eu já disse aqui, Jesus e o destino do mundo, estudo de número 7. Nós vamos fazer, então, a nossa oração, e aí depois nós vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13, né? A parábola das 10 virgens. Então, você que está aí nos acompanhando, tá bom? Se quiser não, né? Na verdade, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel, marque os textos que nós vamos falar aqui, grife na sua Bíblia, tenha a sua Bíblia em mãos agora, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você aprenda, que você cresça, que você entenda a palavra de Deus e, é claro, seja abençoado e transformado pela palavra de Deus, tá bom? Então, pegue a Bíblia, nós vamos orar agora e logo em seguida, então, nós vamos ler a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, muito obrigado porque nós podemos estudar a tua palavra, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos abençoe agora no estudo, ilumine a nossa mente, por favor, para que a cada texto que nós lemos, nós possamos ouvir o Espírito Santo falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Muito bem, eu já estou aqui com a minha Bíblia em mãos, vou ler ela então aqui em Mateus 25, dos versículos 1 até o versículo 13, ok? Acompanhe comigo a leitura então, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dê a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pastor Lucas, a cada estudo aqui, nós sempre introduzimos, então, com uma história, né? Nós já entendemos aqui que uma parábola é uma ilustração que Jesus conta com o objetivo de tirar sempre lições maiores, lições espirituais. E a gente sempre começa com uma perguntinha, né? Quais as lições que nós podemos tirar
dessa história, dessa ilustração que Jesus contou? O que a gente pode aprender com isso? Muito boa pergunta, pastor Rodrigo. Essa história é uma história fantástica, que vale muito a pena ser estudada com detalhes, porque ela tem muitas informações aqui extremamente importantes, mas a gente vai fazer um breve resumo aí para a gente avançar no nosso estudo. A primeira coisa que eu queria citar é que Jesus ele faz uso da figura de linguagem do casamento para representar e para anunciar como seria no momento em que ele estivesse para voltar à Terra. Jesus estava ali falando no contexto dos eventos finais. A pergunta começa em Mateus 24:3, que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus começa a dar os sinais, e o capítulo 25 está incluso nesses sinais, ou seja, Jesus está falando de um período que antecede a volta de Jesus. E aí ele diz assim que o reino dos céus seria semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens, elas representam a totalidade da igreja cristã. E ele diz assim que quando estivesse para ser instaurado o reino dele, seria semelhante ao que estava acontecendo nesse casamento aqui, nessas bodas. Jesus faz uso da linguagem do casamento que acontecia nos dias dele para representar o dia que ele, como noivo, viria para buscar a sua noiva. E o casamento oriental era mais ou menos assim, havia um contrato do pai do noivo com a mãe com o pai da noiva. Depois de assinado o contrato, o noivo voltava para a casa de seu pai, e a noiva ficava em sua casa. Nesse processo aí de intervalo de tempo, eles já eram considerados como pertencentes um ao outro, mas ainda não havia acontecido a união. E o que acontecia nesse período de intervalo? O noivo preparava um lugar para morar com a noiva na casa de seu pai, geralmente era construído um anexo na casa do pai, e a noiva deveria estar aqui se preparando na casa dela para o encontro com o noivo e para o momento que o noivo chegava. E era natural e comum que a noiva convidasse algumas de suas amigas para o momento das bodas, para que quando o noivo estivesse chegando, essas amigas virgens recebessem o noivo e o acompanhassem na entrada daquilo que é chamado aqui na Bíblia de bodas, que era a festa de casamento, que era bancado pelo pai do noivo, e aí era feita aquela celebração toda onde de fato ocorria o casamento. Mas o que acontece aqui? Acontece aqui que foi marcado o momento das bodas. Essas virgens se adiantaram em sua preparação, prepararam suas lâmpadas, colocaram azeite na lâmpada, deixaram a lâmpada acesa, só que o noivo demorou mais do que elas esperavam. E aí o que aconteceu, segundo a parábola, é que elas dormiram. E qual foi o problema? O problema é que 5 delas tinham azeite de sobra, de reserva, e outras 5 não. E quando o noivo chegou, as 5 que não levaram azeite de sobra, as lâmpadas haviam se apagado. E as outras, as lâmpadas ainda estavam acesas. Mas o que representa tudo isso? Se a gente fosse colocar aí em linhas mais claras, as virgens expectantes que estão aguardando a chegada da noiva representam o povo de Deus que aguarda com ansiedade o retorno de Jesus, o cumprimento da promessa que Jesus fez de que ele iria voltar. E nós ficamos aguardando com expectativa, desejamos a volta de Jesus. Só que como Jesus parece demorar mais do que aquilo que a gente esperava, a gente começa a entrar num período aí meio de sonolência espiritual, a gente acaba não vivendo a intensidade daquele primeiro amor que a gente tem quando a gente aceita Jesus, quando a gente vive ao lado de Jesus, no nosso primeiro contato com o Salvador, a gente vai perdendo aquela ligação íntima com Jesus. E aí, o que acontece na parábola é que, no momento de adormecer, algumas tinham azeite de reserva e outras não. A lâmpada, a Bíblia tem uma explicação para o que é a lâmpada. Está no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada representa as verdades da palavra de Deus. Um grupo continuou crescendo em seu conhecimento das verdades de Deus, buscava iluminação espiritual, buscava crescimento espiritual, mesmo estando em um estado de sonolência. Mas outro grupo deixou sua fé definhar. E no momento em que o noivo aparece, elas não estavam preparadas para o encontro com o noivo. Então, a grande lição que nós podemos tirar aqui dessa história, se pudéssemos fazer um resumo, é que enquanto nós estamos aguardando o aparecimento do noivo, temos que continuar nos preparando continuamente, estudando a palavra de Deus, vivendo as verdades da palavra de Deus, vivendo intensamente como se Jesus fosse voltar hoje, para que no momento em que ele aparecer, nós estejamos prontos para recebê-lo. É basicamente isso aí, pastor Rodrigo.
Nossa, pastor, que legal, hein? Que bacana. Eu gostei da parte aí que o pai pagava, né? O pai do noivo bancava tudo. Achei legal essa parte. Mas em questões espirituais é fantástico, né? Como o senhor comentou, como colocou, o pessoal já até começou a comentar aqui dizendo o seguinte, que eles possam estar preparados para esse grande dia, né? Ou seja, que possam estar prontos para esse grande dia. Olha que fantástico. Você que está chegando agora no nosso canal, o estudo está fantástico, o comentário que o pastor Lucas fez já foi fantástico. Nós vamos agora entender um pouco mais, compreender. Você já entendeu que a gente vai falar sobre a volta de Jesus e que você deve estar preparado para esse grande dia. Mas como é que isso funciona? Como é que vai ser? Bom, vamos entender. Pastor, nós sabemos que a Bíblia tem várias promessas maravilhosas, né? Promessas para o nosso dia a dia, de força, de proteção, de sustento. Agora, pastor, parece que tem uma promessa na Bíblia, assim, que quando a gente lê, salta aos olhos. Que promessa é essa, pastor, que está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 14? Que promessa é essa, pastor? Conta pra gente. Essa é uma promessa fantástica, pastor Rodrigo, porque é a promessa mais importante de toda a Bíblia. Se a gente fosse contabilizar, e alguém já fez esse trabalho para nós, são mais ou menos 2.500 citações bíblicas acerca desse grande evento e dessa grande promessa que é a volta de Jesus. E se nós fôssemos colocar assim num parâmetro, é como se fosse a cada 3 ou 4 versículos bíblicos há uma promessa sobre o retorno do Senhor Jesus. Então é uma verdade muito intensa dentro da Bíblia. E eu quero então que vocês acompanhem aí, quem estiver com sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 14. Nesse contexto aqui de João, capítulo 14, Jesus estava já se encaminhando para ir ao Calvário, e antes de morrer na cruz, Jesus deixou essa incrível promessa. Ele havia explicado para os discípulos que ele iria sofrer, que ele iria passar por várias situações. Os discípulos ficaram tristes, ficaram perturbados, conturbados, mas aí no capítulo 14, Jesus conforta os discípulos com essa gloriosa promessa. Eu sei que vários de vocês, inclusive, devem saber esse texto aqui de cor, mas o texto diz assim: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, credes em Deus, crede também em mim. Agora, olha só, repare no texto: na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra do casamento oriental que eu acabei de explicar para vocês? Onde é que o noivo preparava a morada para a noiva? Não era na casa do pai? Jesus diz agora: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus fez uma gloriosa promessa de que ele iria subir para a casa do Pai, assim como o noivo, depois de firmar seu contrato de casamento, voltava para a casa do Pai. Que da mesma forma que o noivo construiu um anexo na casa do Pai para receber a noiva, Jesus prepararia moradas para receber sua noiva, que é o seu povo. E depois, quando tudo estivesse preparado, Jesus voltaria para nos levar a habitar no lar que ele tem preparado para nós, um lar perfeito, maravilhoso, que é o desígnio dele, que todos nós habitemos lá. Uma promessa preciosa, né, pastor Rodrigo? Nossa, pastor, que legal, que legal. E é bacana que nesse texto, né, a gente vê assim, como as palavras de Jesus são verdadeiras, né? Porque eles, olha, se assim não fosse, eu não ia falar, né? A gente sabe que Jesus é um Deus que não mente, né? E ele dá essa certeza para nós. Que legal. Aí, pastor, eu queria já emendar numa outra questão, então. Se nós temos a certeza de que Jesus vai voltar, como ele está dizendo aqui, ele é um Deus que não mente, como é que nós devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Será que a gente tem que ficar assim, angustiado ou irrelevante? Como é que eu devo considerar isso, então? Essa é uma pergunta muito boa, que vale a pena a gente, inclusive, ler um texto bíblico como fundamento para a resposta aí dessa pergunta interessante. Você abra sua Bíblia aí no livro de Tito, Tito, capítulo 2, verso 13, que é o texto que a gente vai ler e que vai nos dar a base bíblica para essa
resposta que foi feita a pergunta aí pelo pastor Rodrigo. A resposta é a seguinte, olha o que o texto bíblico diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia chama essa expectativa, a espera pela gloriosa promessa, o cumprimento da promessa da volta de Jesus, como uma bendita esperança. Quer dizer que a gente vive num mundo realmente cheio de problemas, estamos vivendo uma crise, estamos vivendo um problema difícil, uma situação complicada, mas nós temos esperança de um mundo melhor, uma bendita esperança. Porque como o pastor Rodrigo citou aí, as promessas de Deus nunca podem falhar, elas são fiéis, são verdadeiras, nenhuma das palavras de Deus cai por terra. Quando Deus promete, ele cumpre. Ele não é igual aos seres humanos, né? Ele promete, ele cumpre. E nós podemos confiar nessa bendita esperança de que em breve veremos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando, amigos. Essa é a boa notícia. Amém, amém. Louvado seja Deus. O pessoal aqui tá comentando, tá falando amém, viu, pastor? Que legal, viu? O pessoal tá querendo se preparar para a volta de Jesus, viu? Amém. Bom, agora, pastor, já entendemos que Jesus virá, ele vai voltar, já está certo isso. Já entendemos como nós devemos considerar, então, essa promessa da volta de Jesus. Ela deve ser bendita, a gente deve estar contente, alegre. Agora, a grande questão é o seguinte, pastor, como Jesus virá? Porque algumas pessoas dizem que Jesus virá de forma secreta. A gente não vai ver. Né? Eu até brinquei, a Kelly teve um probleminha aí com a conexão e tal, e aí eu brinquei, a Kelly já foi arrebatada, né? E aí? É assim, como vai ser a volta de Jesus, pastor? Essa é a pergunta. Vamos ver aqui esse texto que vai ajudar a explicar para a gente, que está em Mateus capítulo 24, no versículo 30, que vai ajudar a gente a entender essa pergunta importante. Existe um conceito, só para explicar para os nossos colegas, que hoje é muito divulgado, ampliado, em todos os meios aí de comunicação, inclusive foram feitos filmes para dar base aí para esse pensamento de que quando Jesus voltar, ele vai voltar de maneira secreta, ninguém vai ver, então o piloto de avião estará pilotando o avião e ele vai ser arrebatado se ele for um cristão, e aí o avião vai cair desgovernado, o motorista do ônibus também vai sumir, só vai ficar a roupa dele, e aí vai ficar tudo desgovernado, e as pessoas vão falar, onde que foi aquele povo? Sumiu, olha, todo mundo que adorava a Deus desapareceu, e foi um arrebatamento secreto, é assim que eles chamam. E a gente vai ver aqui nesse texto se isso tem base bíblica, se foi isso que Jesus ensinou acerca da volta dele. Então, em Mateus 24, verso 30, que a gente está voltando para aquele capítulo onde Jesus explica os sinais que antecedem a sua vinda, Jesus fala como vai ser. O verso 30, ele diz assim, ó, então aparecerá, olha aí, ó, então não é secreto, vai aparecer, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Olha aí, não vai ser secreto. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Vai ser um evento glorioso, cheio de poder, em que a Bíblia diz que algo fantástico e miraculoso irá acontecer. Porque, segundo a Bíblia, todas as pessoas em toda a face da terra vão conseguir enxergar o momento em que Jesus volta. E aí a gente pensa assim, mas a terra é redonda, né? Se a pessoa está no Japão, ela não consegue enxergar o que acontece aqui. Por isso que é um evento fantástico, porque Deus, ele vai fazer com que toda a terra, mesmo sendo redonda, todos ao mesmo tempo enxerguem, vejam esse evento que, como disse o texto, será com poder e grande glória. Então não tem nada de secreto na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia afirma que vai ser um evento visível, com muito poder, com muita glória. Amém, amém, pastor. Louvado seja Deus. Que bênção, viu? Então, podemos ter a certeza que Jesus virá nas nuvens. Que legal. Pastor, agora, completando ou
talvez aumentando esse conceito, a grande pergunta é: quantos verão, né, o seu glorioso retorno? O senhor já comentou um pouquinho, mas quem sabe alguém em casa ainda ficou com dúvida, pode pensar assim: mas só tem um texto na Bíblia falando sobre isso só? Será que não tem mais, tal? E aí, pastor, o que o senhor nos diz? Tem mais texto que pode aumentar a nossa compreensão aí da volta de Jesus? Quantos verão o seu glorioso retorno? Eu acho muito interessante essa sua pergunta, pastor Rodrigo, porque o Evangelho de Mateus cita as palavras de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. E naquele texto que nós acabamos de ler, diz que Jesus virá com as nuvens, e não sei se vocês se lembram aí, quem está nos assistindo, quando Jesus sobe para o céu, ele sobe também nas nuvens. E ele voltará nas nuvens, do mesmo jeito que ele subiu. E aí, lá em Mateus, Jesus disse: olha, eu virei com as nuvens aliás, ele disse que vem com as nuvens, com poder e com grande glória, e as pessoas verão. Só que quando a gente vai para um outro livro, eu quero que você abra aí sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1. O Apocalipse, amigos, é como se fosse a extensão daquilo que está registrado nos evangelhos. Ao passo que os evangelhos explicam para nós como foi a trajetória de Jesus aqui na terra, o livro do Apocalipse explica o que acontece com Jesus depois que Jesus sobe ao céu. Só que você percebe que é o mesmo Jesus pelas falas dele. E lá no verso 7 de Apocalipse 1, Jesus vai repetir esse contexto, dando para nós a ênfase acerca desse assunto. Apocalipse 1, verso 7, Jesus disse o seguinte, olha, através, obviamente, do apóstolo João: eis que vem com as nuvens. Olha, novamente, o mesmo conceito. Vem com as nuvens. E olha como continua o verso. E todo o olho o verá, até o quantos os traspassaram. E aí repare que o final do texto se assemelha de novo com aquele texto de Mateus 24:30. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, todas as pessoas terão a oportunidade de enxergar a Jesus, de ver a volta de Jesus. Será um evento visível, não tem nada de secreto na Bíblia. Vai ser, pelo contrário, vai ser, como diz a palavra de Deus, com poder e grande glória. É algo muito visível que todas as pessoas do mundo, ao mesmo tempo, instantaneamente, em tempo real, enxergarão o retorno de Jesus. Que legal. E é muito interessante, né, pastor, porque muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Quando leem lá umas figuras, tal, né, a besta que surgiu da terra, que surgiu do mar, que tem não sei quantas cabeças, tal, não sei quantos chifres, as pessoas ficam com medo de ler. E agora que o senhor mostrou para a gente que, nossa, que promessa maravilhosa nós temos nesse livro do Apocalipse, falando da volta a Jesus. Fantástico isso, fantástico. Bom, exatamente. Mas vamos continuar aqui. Porque é o seguinte, já entendemos, então, que Jesus virá, já entendemos que nós devemos considerar, assim, bendita a volta de Jesus, ficarmos alegres com relação à volta de Jesus. Já entendemos como ele virá, então não vai ser secreto, né? Ele vem sobre as nuvens, todo olho vai poder ver, ok? Agora é o seguinte... Pastor, quando Jesus veio a primeira vez, ele foi muito maltratado. Bateram nele, né? Colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça dele. E eu sou assim, eu acredito que o senhor e todo mundo está nos ouvindo em casa. Quando a gente vai para um lugar e a gente é maltratado, a gente, assim, percebe que as pessoas não querem a gente ali, a gente não volta mais. E aí fica a pergunta, né? Qual será o propósito da volta de Jesus? Por que ele vem, então? Se ele, da primeira vez, não quiseram ele, não abraçaram ele direito, não cuidaram dele, por que ele vai voltar agora de novo? Essa é uma pergunta muito importante, como todas as outras que foram feitas até aqui, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que eu quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde no verso 27 nós vamos entender o propósito da volta de Jesus. Mas uma coisa que você já deve pensar é que, em sua primeira vinda, Jesus veio como um servo sofredor. Mas em sua segunda vinda, Apocalipse 19 diz que ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para tomar e assumir o controle do universo. E aí, em Mateus capítulo 16, no verso 27,
Jesus explica uma das coisas muito importantes que ele vai fazer no momento que ele vai voltar. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem, e só uma explicação para os nossos amigos que não estão muito familiarizados com essa linguagem, Jesus muitas vezes, cotidianamente, referia-se a si mesmo como Filho do Homem. Então essa é uma linguagem bíblica e profética, porque o livro de Daniel falava da vinda do Filho do Homem, tá? Então Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, e ele diz: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Jesus não vem sozinho, ele vem com todos os anjos que existem no universo, com os seus anjos, e então, agora preste atenção no final da frase, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então quer dizer que no momento em que Jesus vem, ele vem para dar o galardão, a recompensa de todos os seres humanos, a salvação para aqueles que se prepararam, que viveram em conformidade com a palavra de Deus, que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, mas a perdição eterna para aqueles que não o escolheram, ao contrário, decidiram rejeitá-lo vigorosamente. Então, um dos grandes objetivos de Jesus ao retornar aqui na Terra é resgatar os escolhidos e retribuir a cada um de acordo com suas obras. Quer dizer que as nossas obras são muito importantes quando nós falamos acerca de consequências eternas. Legal, pastor, muito bom, hein? Muito bom. Acho que o pessoal ficou aí, né, pensativo, né? Esse negócio de obras, consequências eternas, pessoal, muito legal. Bom, pastor, mas é o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, se Jesus voltasse agora, se os céus se rasgassem e ele aparecesse agora, muitas pessoas como nós estamos vivos, mas alguns já morreram, já descansaram, e descansaram confiantes nessa promessa da volta de Deus, essa promessa que nós lemos aqui em João 14, né? O primeiro texto que nós lemos. E a grande questão é, o que vai acontecer com essas pessoas, pastor, que morreram fiéis a Deus? Morreu, acabou, e aí Jesus esquece deles, ou tem alguma recompensa para eles? Muito boa pergunta. Amigos, abram a Bíblia de vocês aí, então, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e a gente vai ler ali do verso 13 até o verso 16. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Está aparecendo aí na sua tela para você abrir. Então, preste atenção no seguinte, a pergunta do pastor Rodrigo foi: o que vai acontecer com as pessoas que já morreram, mas que criam em Cristo? O que vai acontecer com elas? E também vou acrescentar uma outra aqui para completar aquilo que o pastor Rodrigo perguntou aqui para nós, que é a seguinte: e nós? Se a gente estiver vivo na hora que Jesus voltar, como que vai ser? Vamos ver? Se Jesus voltasse hoje, a gente está vivo. Como seria? Vamos ler aqui o texto, então. O verso 13 diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esses que dormem aqui, Paulo está falando do sono da morte, tá? Então, aqueles que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, eu não quero que vocês se entristeçam pelas pessoas que morreram, como as pessoas que não têm esperança nenhuma de vida eterna. E aí o verso 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer que Deus vai trazer de volta aqueles que morreram. E como que vai ser isso? O verso 15 agora, olha só. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, olha aí, a gente que está vivo, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nenhum de nós que estamos vivos iremos para o reino dos céus antes daqueles que morreram. E como que vai ser então? Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí eu quero acrescentar aqui o 17 também. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A promessa de Jesus é que quando ele estiver voltando, a trombeta de Deus soará e os sepulcros todos se abrirão. Amigos, eu costumo pensar assim, que hoje, principalmente diante do cenário que a gente está vivendo, o cemitério é o lugar mais triste da terra. Mas um dia, o lugar mais triste da terra se tornará o lugar mais feliz da terra, porque será o lugar dos reencontros, o momento em que os sepulcros se abrirão e nós iremos reencontrar todos os nossos queridos que morreram crendo no Senhor Jesus. Então nós temos a esperança do reencontro, com base na promessa de Deus, de que Ele irá ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele. Que promessa maravilhosa, não é verdade, pastor Rodrigo? Amém, pastor. O pessoal no comentário aqui, Maria de Fátima, irmão Elias, ele disse assim, olha, eu quero ir com ele, nem que eu seja a última da fila. Amém. Amém, né? O que importa é estar lá, né? Se é o primeiro ou se é o último, isso não importa, né? Que bênção maravilhosa, viu, pastor? Amém, é agora, isso mesmo. O senhor já falou, então, o que vai acontecer com aqueles que estiveram mortos, né? Morreram em Cristo, serão ressuscitados, então, e nós, os vivos, depois vamos ser arrebatados, né? E aí esse grande grupo sobe com Jesus. Agora, eu vou acrescentar aqui uma perguntinha que eu acho que quem está em casa pode pensar, que está relacionada a essa questão de ir com Jesus. A pergunta é, como é que o nosso corpo, pastor, tem algum texto da Bíblia que fala o que vai acontecer com o nosso corpo? A gente vai, assim, cheio de doença. Esses dias eu acabei machucando o dedão aqui e ainda não sarou ainda. Se Jesus voltasse agora, o machucado ia ficar. Como é que é esse negócio, pastor? Ou vai haver uma transformação do corpo da gente? Essa é uma pergunta muito importante e você não pode perder da sua mente o verso que a gente acabou de ler, que é o verso 17, tá? Que a gente vai ser arrebatado para ser levado diante do Senhor com aqueles que ressuscitaram. Só que essa pergunta é muito pertinente, porque, tudo bem, digamos que eu esteja doente, Jesus voltou, eu vou doente para o céu? Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó, meu cabelo aqui, esses dias eu estava fazendo uma live, e o outro pastor, o pastor Rodrigo, falou para mim assim, pastor Lucas, tá um negócio assim no seu cabelo, assim. Falei, não, isso aqui é calvície mesmo, pastor, não tem mais o que fazer, não. Tá caindo e o telhado tá caindo, não tem? E aí eu me perguntei, eu vou pro céu... Tá nascendo, pastor, tá nascendo agora. Tá nascendo agora, é verdade. E aí eu falo assim, então se eu fosse agora pro céu, eu ia pro céu meio careca mesmo, né? Como é que ia ser, né? Mas a Bíblia traz uma explicação acerca disso, que está lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler ali a partir do verso 51. E essa é uma verdade gloriosa, porque imagina o seguinte, ó, você perdeu algum ente querido que morreu de câncer. Quando a pessoa ressuscitar, ela vai ressuscitar com câncer? Mas e se eu, por exemplo, estivesse com câncer agora, eu iria para o céu com câncer? Nós vamos levar nossas rugas para o céu, nossas cicatrizes? Como que vai ser? Olha o que a Bíblia tem para dizer para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51 ali, a Bíblia diz assim, ó. Eis que vos digo um mistério. Olha que coisa interessante, ele chama isso de mistério. Nem todos dormiremos. Aqui, novamente, Paulo está falando do sono da morte. Ou seja, nem todos nós iremos morrer. Por que nem todos nós iremos morrer? Porque nós já vimos que alguns estarão vivos quando Jesus voltar. Então é por isso que nem todos morreremos. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Opa! Agora veio a boa notícia, pastor Rodrigo. Amém. Todos nós seremos transformados por ocasião da volta de Jesus. E olha como que vai ser essa transformação. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Vocês lembram que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4, no verso 16, que Deus vai tocar sua trombeta e os sepulcros vão se abrir? Naquele momento que Deus tocar a trombeta, nós vamos piscar os olhos e quando a gente abrir, todas as nossas imperfeições terão sumido. Nós estaremos plenamente transformados, sem mais nenhuma mancha de pecado. Meu cabelo vai nascer de novo, pastor Rodrigo. E as doenças vão embora. Glória a Deus, né? E as rugas vão sair. Tudo isso vai desaparecer.
E aí o texto continua assim: a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, em verso 53 agora, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que verdade maravilhosa e gloriosa. Nós seremos completamente transformados por ocasião da volta de Jesus. Nós não teremos mais essa natureza pecaminosa, não teremos mais a mancha de pecado sobre nós, as cicatrizes desaparecerão, a velhice desaparecerá, porque a velhice é a morte da célula, e no reino que Deus está preparando não vai mais ter morte. Então todos serão jovens, todos serão perfeitos, todos serão completamente transformados por ocasião da volta de Jesus. Que bênção, né, pastor Rodrigo? Amém, glória a Deus, pastor. Olha, hoje é bênção puro estudo aqui, viu? Que maravilha, esse texto aqui é fantástico, viu, pastor? Muito obrigado mesmo. Pastor, então vamos recapitular aqui o que a gente já aprendeu. A gente aprendeu que Jesus virá, aprendemos que a gente precisa estar contente com essa informação, não é mesmo? É uma informação maravilhosa, a volta de Jesus, essa promessa. Entendemos como ele virá, ele não vai vir assim, escondido, vem nas nuvens, todo olho vai poder ver, não é mesmo? Ele vem para retribuir a cada um segundo as suas obras, e vai ter, assim, essa bênção, esse plus, que é as pessoas que morreram vão ressuscitar, morreram fiéis em Cristo, né? Vão ressuscitar, e nós poderemos ser transformados. Amém, pastor? Exatamente. Louvado seja Deus. Eu tive que colocar um aparelho dentário aqui agora, e isso está me incomodando bastante. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Eu espero tirar antes. Amém. Mas se ele voltar, amanhã eu já fico livre disso. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Em nome de Jesus. Agora, pastor, a grande questão é, quem sabe, as pessoas que estão nos vendo aqui, eles estão marcando, olha, eu quero ser transformado, que alegria será lá no céu, amém, glória a Deus, né? O meu coração vai ser restaurado, graças a Deus, que estudo maravilhoso. Bênção pura, pastor. Agora é o seguinte, pastor, e se Jesus voltar e eu não estiver preparado? A grande questão eu acho que é a nossa pergunta final, pastor. Tipo assim, o que eu preciso estar lembrando diariamente? Como deve ser o meu preparo diário? O que não pode sumir da minha mente com relação à volta de Jesus? Para que quando ele voltar, a volta de Jesus realmente seja um dia de alegria para mim. O que tem que acontecer na minha vida, pastor? Muito boa pergunta, pastor Rodrigo. Eu quero convidar os nossos queridos amigos aí a abrirem a Bíblia lá pertinho do Apocalipse, o livro de 2 Pedro, capítulo 3, e a gente vai ler ali os versos 8 e verso 9, que vão nos ajudar a entender isso aqui. E eu vou, inclusive, acrescentar aqui o verso 10. Então, nós vamos ler ali do verso 8 ao verso 10, para nós entendermos essa questão. Vamos ler o verso 8 primeiro. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Presta atenção, você não pode esquecer isso. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, quando Jesus disse, eu voltarei em breve, para ele o breve pode se passar 2000 anos, como já passou. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. O tempo para Deus é diferente do que para nós. Só que tem um detalhe aqui, ó. Embora isso aconteça, o verso 9 diz assim, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ah, por que Deus está demorando? Por que ele está retardando cumprir sua promessa? Por que Jesus está demorando tanto para voltar? O texto está dizendo assim que ele não retarda a sua promessa. Há uma razão para ele não ter voltado ainda. E a razão está na continuação do verso, olha aqui. Pelo contrário, ele é longânimo. Você sabe o que significa a palavra longânimo? Significa extremamente paciente. Ele está com paciência, esperando, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus não voltou ainda, amigo?
Sabe por que Jesus ainda não voltou, amiga? Porque ele é longânimo e não quer que você se perca. Ele está esperando a sua preparação. Ele está esperando a sua entrega completa de coração para ele. Se Jesus tivesse voltado há 100 anos atrás, provavelmente nenhum de nós aqui teríamos sido salvos. Nenhum de nós nem teríamos nascido. Mas ele retarda a sua promessa porque ele tem misericórdia de nós, porque ele nos ama com amor intenso e ele não quer que nenhum de nós nos percamos. E aí o verso 10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Como assim como ladrão? Jesus não é ladrão. Mas o ladrão não avisa quando vem, amigos. E se nós não estivermos preparados diariamente, entregando o coração para Deus diariamente, aquele dia irá nos pegar de surpresa. Mas se nós estivermos nos entregando constantemente a Deus, consagrando a nossa vida para Ele, dedicando o nosso coração intensamente para Jesus, nós não precisaremos ser pegos de surpresa. Pelo contrário, estaremos preparados para recebê-lo. E o texto diz assim: os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela há serão atingidas. E aí o verso 12 diz que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Amigos, está muito próximo a volta de Jesus. E é tempo de nós nos prepararmos. Nós devemos viver a nossa vida espiritual, nossa união com Deus, tão íntima e tão intensa, como se Jesus fosse voltar hoje, todos os dias hoje. E eu me lembro de uma frase, pastor Rodrigo, que eu acho muito bonita, assim, de um homem que se chamava Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele acreditava piamente que Jesus ia voltar na época dele. E quando chegou a data que ele pensava que Jesus iria voltar e Jesus não voltou, ele ficou muito triste. Mas ele disse depois, então, um texto que eu achei muito maravilhoso, que ele disse assim: quando me perguntam acerca de qual será a data para a volta de Jesus, eu não tenho mais colocado meu coração em uma data fixa, mas o tempo em que eu tenho me colocado para me preparar para a volta de Jesus é hoje, até aquele grande dia. E, amigos, é isso. Nós devemos viver todos os dias intensamente ao lado de Jesus, nos preparando diariamente para que, quando ele vier, ele nos encontre preparados. Então, entregue seu coração para Jesus, entregue sua vida 100% para ele, porque muito em breve, essa bendita esperança e essa gloriosa promessa irá se cumprir. Amém, pastor. Louvado seja Deus. A professora Cláudia, ela marcou aqui, né? Seria por isso que Jesus está aguardando de todos nós, né? Ele está esperando nós crermos, né? Eu acho que foi até respondida essa pergunta. Depois, um pouco mais abaixo, ela escreveu: sabia, ele não quer deixar ninguém. Então, é fantástico. O amor de Jesus por nós é algo extraordinário, fantástico, né? Agora, pastor, talvez quem está em casa possa pensar: bom, então Jesus ele não quer que ninguém se perca. Então, quer saber uma coisa? Eu vou esperar um pouco mais, eu tenho algumas coisas para fazer, né? E eu vou deixar um pouco mais, eu estou novo ainda, e vou deixar um pouco mais. Eu acho que precisa ficar claro para todos que estão assistindo a gente nessa noite, né? Jesus, ele virá. E como Hebreus 10:37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus virá. A grande questão é a nossa preparação, né? Se eu não posso ficar esperando, amanhã eu decido, amanhã eu tomo minha decisão, amanhã eu vou me preparar. Porque Jesus, ele virá. E se você não estiver preparado, aí as coisas para você podem não sair muito bem. É isso, pastor? Exatamente, meu amigo pastor Rodrigo. Nós temos que ter a nossa consciência da seguinte forma: Deus quer que todos se salvem, mas Deus não força a salvação de ninguém. A salvação é gratuita, ela é oferecida a todas as pessoas livremente, mas Deus só levará para o céu aquelas pessoas que aceitarem. Ele não vai levar para o céu quem não quer ser salvo. Então, se você deseja ser salvo, essa salvação se operará na sua vida e você começará a mostrar na sua vida os frutos da salvação, porque toda pessoa que é salva por Jesus começa a viver, pelo poder do Espírito Santo, uma vida em harmonia com aquilo que diz a Bíblia. Então, Deus opera a transformação de todo aquele que quer ser salvo. Agora, dizer assim, eu quero ser salvo, mas agora eu quero curtir a vida. Qual que é o perigo disso? O perigo é chegar o tempo
e você não estar preparado e perder a sua grande oportunidade de salvação. E aí a gente pesa numa balança, né, pastor Rodrigo? O que será que vale mais a pena? Viver 60, 70, 80 anos, a média de vida hoje no Brasil é menos de 80 anos, viver 80 anos em festas, em regalos, em alegrias que esse mundo tem para oferecer e perder a vida eterna inteira. O que é 80 anos comparado com a eternidade? Amigos, Deus tem uma eternidade preparada para nós, num reino que, segundo a Bíblia, não haverá mais pranto, sofrimento, tristeza, morte, dor, nenhuma dessas coisas. Tudo isso terá passado para sempre. O reino que Deus tem para você é um reino perfeito, é um reino melhor, e Ele espera te encontrar lá. Amém, amém. Pastor, eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer o seu carinho, né, em tirar um tempinho para nos ajudar. Nós temos vários estudos ainda pela frente. Vou te convidar mais vezes para estar aqui conosco em outros temas. Foi algo fantástico, um estudo fantástico. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, o seu trabalho aí. Repete mais uma vez aí o seu canal, e aí você pode dar suas palavras finais, fazer o seu último apelo e orar por nós nesta noite. Muito bem, pastor Rodrigo. Eu é que agradeço o convite. O pastor Rodrigo, queridos amigos que nos assistem aí, é um amigo especial que Deus me deu como um presente desde o tempo lá do seminário de teologia, e hoje eu me sinto muito honrado de poder falar para as ovelhas que Deus confiou aos seus cuidados aí, pastor Rodrigo. E queridos amigos, eu quero novamente então só citar para vocês, quem quiser ali acompanhar as redes sociais nossas, são da nossa igreja Espaço Alfa no YouTube e o Minutos do Fim, que é o meu canal particular no YouTube, onde a gente coloca algumas pregações e estudos. E também no Instagram, que é o @ né? PR de pastor, PR Lucas Igor, tudo junto. O Igor é com H, tá? PR Lucas Igor, esse é o Instagram, quem quiser acompanhar lá, vai ser uma alegria ter contato com vocês. E finalizando então, queridos amigos, as minhas últimas palavras, se eu puder aqui fazer um convite para vocês e marcar um compromisso. O meu compromisso que eu quero marcar com vocês é o seguinte: eu não sei, nós queremos que isso aconteça, o pastor Rodrigo acabou de citar aqui, nós queremos que eu tenha outra oportunidade de conversar com vocês, mas eu não sei se vai ser possível, a gente não conhece o dia de amanhã. Mas mesmo que a gente não consiga mais se ver ou falar aqui nessa terra, eu quero deixar com vocês um encontro marcado na eternidade. Naquele grande dia que essa promessa se cumprir, eu quero te encontrar ao lado de Jesus, junto à árvore da vida, para nós relembrarmos o quanto nós nos alegramos com essa preciosa promessa, e naquele dia nós estaremos vendo o cumprimento dessa gloriosa e bendita esperança, como diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, foi uma alegria, um privilégio muito grande, e que Deus continue abençoando também, pastor Rodrigo, você, seu ministério e todos os queridos amigos aí. Pastor, pode orar, por favor. Vamos orar então. Querido e amado Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. O Senhor é muito bom. Que preciosa promessa o Senhor nos deixou do retorno do nosso Senhor Jesus. Todas as vezes que leio esses sagrados textos acerca dessa tão maravilhosa vinda, meu coração arde de esperança e de alegria de saber que o Senhor tem preparado para nós um mundo melhor. Atue na vida de cada uma dessas pessoas que acompanharam esse estudo hoje. Essa live também ficará gravada, Pai, e outras pessoas irão assistir. Toque no coração delas também. E, Senhor, nos prepare a todos para o teu reino, porque naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós queremos estar prontos e queremos cumprir esse nosso planejado aqui, de nos encontrarmos junto ao rio da água da vida, na beira da árvore da vida, ao lado de nosso Senhor, para ali nos alegrarmos pela eternidade com as grandiosas coisas que o Senhor preparou para nós. Abençoe a cada pessoa aqui, abençoe o pastor Rodrigo e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.